Agentes secretos, eles se adaptam ao alvo para que possam ser o parceiro perfeito para o alvo. A armadilha de sedução não tem nada a ver com amor. A armadilha de sedução são técnicas manipulativas habilidosas para fazer o alvo ficar obcecado e confiar em você, a fim de obter informações para eliminar o alvo. Então, se você quer que ele permaneça fiel e nunca se excite com nenhuma outra mulher, a principal pergunta da sedução no mundo dos espiões é: Como ex-espiã russa, você foi treinada para seduzir o inimigo, uma verdadeira Red Sparrow da vida real do sexpionagem. Hoje, com sua experiência, você vai nos treinar a pensar como espiã. Quais táticas de manipulação para seduzir alvos você aprendeu que podemos identificar de imediato? quando eu fui recrutada, que na verdade eu não entendi naquela época para uma manipuladora, curso especial. Eles não chamariam de curso especial de sedução. Eles não chamam de armadilha de sedução ou não chamam de sexo. Claro que não, mas é um programa de curso confidencial, onde eles selecionam cuidadosamente alunos que já estão matriculados na academia. E quando eu acabei de me matricular e começamos a ter nossas primeiras aulas, e claro, no começo eles te davam lições importantes sobre como andar como uma rainha, com aquela energia de deusa, que é importante, como se maquiar e como se vestir bem, claro. E então fazíamos oficinas. Sim, mas a base é autoconfiança. Porque como você vai seduzir ou fazer alguém gostar de você se você não gosta de si mesma, se você não se ama, né? Dizem que se você quer seduzir o mundo, primeiro tem que seduzir a si mesma. E esse é o número 1. Sedução, nesse caso, eu diria que é mais como: se você quer que alguém goste de você, você tem que se amar primeiro. É como o mundo animal, esse instinto animal. E a sedução é totalmente sobre fazer o seu alvo, que nesse caso, por exemplo, é fazer a pessoa se sentir como um macho alfa. Tudo depende de como você cria o espaço para ele. Assim, ele sente que é o melhor. Sabe, ele pensa, ela me escolheu. É como se você quisesse se destacar dessa multidão de outras mulheres, né? Você quer que ele te veja. E é isso que você faz. Mas também é uma parte muito importante, porque o ideal é que ele confie em você, de certa forma, antes. E quando o homem te diz, ah, sinto que já nos conhecemos antes, ou sinto que nos conhecemos há anos, esse é o tipo de confiança que você quer construir, e é o que os manipuladores fazem, porque aí seu cérebro interpreta isso como uma confirmação. Ah, sim, eu sinto o mesmo. Será que eu sinto mesmo? Sinto o mesmo, parece que o conheço há muito tempo e posso confiar nele. Ah, certo. Viu? Então, isso pode funcionar. Então, essa é uma frase para manipular alguém? Tipo, sinto que nos conhecemos há séculos. Você já está projetando. Sei que isso faz ele confiar em mim mais rápido. Sim, com certeza. Ok, então eu adoraria que você contasse sobre um dos seus primeiros alvos, em que numa noite entrou no bar e teve que colocar um envelope na mala dele. Quais pequenas atitudes você tomou para conquistar a confiança dele tão rapidamente? As mulheres podem enviar alguns sinais, como contato visual e talvez alguma linguagem corporal, certo? Então, as mulheres enviam esses sinais. E então, se o homem entende e percebe esse sinal, ele vai se aproximar. No caso das agentes secretas, elas nunca tomariam a iniciativa. Ah, porque isso entrega tudo. Sim, porque queremos garantir que o homem pense que foi ele quem te conquistou e não o contrário. Então, se algo acontecer, o cérebro dele vai lembrar que foi decisão dele te conhecer. Você não fez nada. Você estava lá por acaso, mais ou menos. Por isso, o cérebro acredita que você não pode ser uma agente secreta. Você não pode ser uma espiã. Ele não vê nenhum risco em você porque foi ele quem escolheu se aproximar. Mas, na verdade, você colocou tudo ao redor dele para que ele sentisse que, ah, foi minha decisão. Mas, na verdade, não foi. Foi engenharia social. Faz sentido. Ok, então você sabe, ao entrar no saguão desse hotel, que não pode se aproximar dele, mas precisa chamar a atenção dele. Certo, sinais e tudo mais. Então, antes de qualquer aproximação, tipo, antes de qualquer encontro, primeiro encontro, agentes secretos, se eles precisam recrutar o alvo ou se precisam que o alvo confie neles, ou simplesmente criar qualquer tipo de relacionamento se não houver, tipo, assassinato ou algo assim no final.
Então é muito importante para o alvo, antes mesmo dele te ver pela visão periférica pelo menos 7 vezes. Pode ser em qualquer lugar ou pode ser algo bem próximo disso. Então, por exemplo, com Vladimir, quando estávamos na missão Vladimir, quando estávamos realmente trabalhando nisso e não podíamos errar porque era só uma chance, primeiro de tudo, nós fizemos muita pesquisa. Nós reunimos informações. Sabemos do que ele gosta, não gosta e que tipo de garotas escolhe para passar a noite. Qual foi o primeiro amor dele? Novamente, é assim que se protege de manipuladores, pois é isso que fazem. Então, primeiro, quem foi o primeiro amor dele e que tipo de relacionamento eles tiveram? Quando você fala que manipuladores fazem isso e ensina às mulheres que, se forem manipuladas, um homem pode voltar ao início do Instagram dela para ver o que escreveu sobre família e ex. Sim, entendi. Como terminaram esses relacionamentos? Ela ficou de coração partido? Ele terminou com ela ou ela terminou com ele? A vulnerabilidade, os pontos fracos. Ah, ele te traiu. Ah, ele fez algo ruim. Ah, tipo, ele foi abusivo. Então você permitiu que isso acontecesse com ele. Então você pode permitir que eu seja do mesmo jeito com você. Entendi. Então você está vendo se você perdoou ele por traição, abuso verbal ou talvez até violência. E eu aconselho fortemente a qualquer mulher: nunca diga aos seus parceiros ou a alguém novo que sim, eu tive esse ex-namorado. Mas eu perdoei ele tantas vezes porque ele me traiu, ou então ele me agredia verbalmente, ou ele foi violento comigo, ou fez essas coisas ruins e eu perdoei ele. Isso é um sinal de alerta muito ruim para falar assim com seu novo parceiro, porque você dá permissão para que seu novo parceiro faça as mesmas coisas com você no futuro. Então, idealmente não compartilhe nada de antigos relacionamentos, jamais. Muito pouco. Sim, nós tivemos um relacionamento, mas sabe, teve um final bom. Então, nunca fale mal dos seus ex-parceiros. Isso é importante porque, de qualquer forma, alguém pode lembrar de algo e pode jogar isso na sua cara. Ok, então você está pesquisando e investigando o passado dele. Amor, primeiro amor. Então, descobrimos que ele realmente estava apaixonado quando eles estavam no ensino médio, tipo, sabe, esse amorzinho. Mas na Rússia é obrigatório que todos os meninos de 18 anos vão para o serviço militar por 2 anos. E normalmente, se você tem, tipo, seu amorzinho, as mulheres ficam esperando seus, sabe, futuros maridos voltarem para casa. Então imagine isso. Você está lutando por ela, pelo seu futuro, pela sua terra natal, pelo seu país, certo? Você é um soldado. Você é o protetor. Você luta pelo seu amor. Você volta para casa e ela está grávida de outro homem. Então, o que aconteceu? Esse relacionamento não deu certo. Não o preencheu e deixou um grande trauma negativo. Então, o que acontece na nossa psicologia humana é que a gente sempre quer um final feliz. Então, foi uma traição para ele, e isso é o pior. Então, quando descobrimos isso, estudamos tudo sobre ela naquela época em que eles estavam juntos e quando ele estava apaixonado. O jeito que ela se vestia, a maneira como ela se portava, o jeito que ela falava. Por isso não podíamos estragar essa missão, desculpa, pois ela também era asiática, de Gaza. Meu Deus! Então você já tinha isso. Por isso fui escolhida para a missão, principalmente pela aparência. Já tínhamos a estratégia definida. O fato da ex dele ser asiática e ter partido seu coração fez pensarem: precisamos de alguém que o lembre dela. Nada de loira, certo? Então, os homens escolhem suas parceiras primeiro de acordo com o seu primeiro amor, e se foi algo que partiu o coração deles, ou então elas se parecem com a mãe deles ou têm um comportamento parecido com o da mãe. Uau, interessante. Porque às vezes uma mulher escolhe alguém totalmente diferente de quem partiu seu coração. Sim, e talvez se parecendo mais com seu pai. Tipo, ou talvez agindo como um pai. Ok. Então, basicamente, a gente divide todas as pessoas que conhecemos na vida. Ele pode entrar na minha tribo? Posso confiar nele? Ele faz parte? Ou ele não faz parte? Certo? Tipo, se ele não faz parte, então ele pode ser meu inimigo. Então eu não confio nele. Eu não deixo ele entrar.
Então, a situação com esse Vladimir. Então, quando descobrimos tudo sobre o primeiro amor dele, o que aconteceu? Então, nós basicamente aplicamos engenharia social. Quando o seu cérebro, pela visão periférica, consegue perceber algum tipo de, sabe, atividade. E essas atividades ou essas imagens que o seu cérebro vai ver não diretamente vão realmente influenciar sua decisão. E é exatamente assim. Até mesmo Até mesmo os governos manipulam as pessoas para que elas tomem a decisão que eles querem. É por isso que temos esses outdoors por toda a parte. Porque quando vemos o rosto de alguém 7 vezes, Nós confiamos nele por quê? E o seu rosto já parece um pouco familiar para ele porque o lembra de um ex-amor. então, Isso é visão periférica, então acha que ele vai te notar mais fácil? sim. Tudo bem, pessoal, já voltamos com a Aliá. Mas rapidinho, se você já tirou algum proveito de um único episódio do Mulheres de Impacto, por favor, aperte o botão de inscrever-se ou use o código QR bem aqui. É assim que o YouTube realmente sabe que você valoriza esse canal, que o conteúdo realmente importa. Então, por favor, vá lá e aperte o botão de inscrever-se agora. Voltando ao episódio. Isso é visão periférica, então. Tipo, ele vai te notar com mais facilidade. Sim, então o que a gente fez, a gente tinha, alguns casais. Então o menino parecia o Vladimir, mas lá atrás, tipo naquela época quando ele era Ai, meu Deus. 17, 18 anos, com aquela garota mais ou menos parecida. E eles seriam como o primeiro casal. Então Vladimir estaria, digamos, no restaurante e ele avistaria no bar ou na mesa. Esse casal, e eles estariam, sabe, completamente apaixonados e dá pra ver, o amor está no ar e você sente isso. E eles estão de mãos dadas, se beijaram, é como se fosse uma cena perfeita. Todo mundo quer isso, mas claro, ele não olharia diretamente para eles. É como visão periférica, o cérebro percebe. Primeiro plantamos a primeira semente. Depois, mais tarde, alguns dias, uma semana mais ou menos, ele iria para a academia e lá, em algum lugar, outro casal passaria. Ela está grávida agora, mas é outro casal, um cara e uma garota com aparência parecida, mais ou menos. E de novo, eles dão as mãos, ele é muito carinhoso, ela está grávida. Linda cena, né? Tipo, todo mundo quer ter isso de novo. Ele pode nem olhar para eles, mas o cérebro dele registrou aquele casal. E na verdade, sabe o que a gente fez? A gente fez todos esses meninos, esses garotos usarem roupas do exército porque tem um uniforme. Ai, meu Deus. Sim, então eles ficariam como esses militares, né? Então é tipo, sabe, muita semelhança com o passado dele. E isso é ao longo do tempo. Claro, levou 2 meses para preparar tudo. Uau, 2 meses fazendo tudo isso e então você foi e conheceu ele. Sabe de uma coisa? Se você realmente, como agente secreta, precisa para trabalhar seu alvo, é preciso dar tempo suficiente. Não adianta apressar, pois se perder algo e a confiança pode perdê-lo para sempre. E depois você não consegue mais ter qualquer comunicação com o seu alvo. Então, é por isso que não há pressa. Muito devagar, sutil, 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 é como uma influência, né? Porque só manipuladores, eles apressam as coisas, né? Por isso, a melhor forma de identificar manipuladores e não confiar neles é notar quando te pressionam, principalmente em vendas. Faça agora 50% de desconto hoje, termina em 5 horas. Faça agora, faça agora. Então, isso é manipulação direta e você sente isso e meio que recua porque sente que tem algo que não parece certo, não soa bem, tem algo estranho, né? Então, você não pode apressar esse tipo de coisa. Então, no final, Vladimir registraria todos esses casais diferentes apaixonados, e aí, eventualmente, o último casal teria um filho, um recém-nascido, e eles estariam tão, sabe, felizes no casamento ou algo assim. O casal tem um recém-nascido, ambos estão felizes, de mãos dadas e se beijando. Então, esse mundo virtual perfeito, um mundo virtual que nunca existiu para ele, sabe? E em algum momento ele quis isso tanto, tanto, não é? E ele sentiu como se esse e se, sabe, eu não estou velha demais para começar uma família? E se eu conseguir? E se eu tiver sorte o suficiente para ter esse tipo de mulher, tipo a minha mulher perfeita? Não deu certo com a primeira, mas e se eu tivesse alguém como ela, só que uma versão melhor?
Então eu tinha que ir até ele como uma versão melhor do primeiro amor dele, porque aí sim ia dar certo. Ah, então o próximo passo, meu membro da minha equipe que acabou morto depois, durante aquela missão e depois tudo ficou bagunçado. Ele já estava disfarçado, então, sabe, ele era tipo um traficante lá naquela gangue. Então, ele já tinha conquistado certa confiança, né? e ele era o tipo de pessoa que, às vezes, durante uma festa, tipo no fim de semana, na balada, ele trazia garotas diferentes, mas nunca eram boas o suficiente. Então, quando ele me levava, eu era a melhor. Isso também é muito importante. Então ele, meu colega de equipe, ele conquistou a confiança do Vladimir. Tipo, ele está me arranjando garotas muito legais, Certo? viu? Eu posso confiar nele. Então, quem é a próxima, traga a próxima garota, certo? E aí a próxima garota sou eu. Eu não estava lá para conhecê-lo pessoalmente. Eu fui apresentada por alguém em quem ele já confia, e então vou lá. Uau! Uau! Essa foi uma história insana. Parece coisa de filme. Como você estava dizendo sobre aquela manipulação sutil por 2 meses, né? Com todos esses casais, você faz ele pensar no mundo de certa forma. Eu sei que muitas mulheres da minha comunidade sentem que os caras fazem isso individualmente, né? Eles criam uma imagem de como vão ser como namorados durante 2 meses. Eles são incríveis. Eles são o oposto dos babacas anteriores. Então elas acabam se envolvendo e quando eles mostram quem realmente são, elas já acham que se apaixonaram. Né? E é muito importante observar e analisar tudo no começo de um relacionamento, de qualquer relacionamento, o jeito como a pessoa se comporta. Porque o que os manipuladores fazem? Eles te dão muita atenção, te dão muito tempo, muita energia, muitos elogios, às vezes até presentes caros para te impressionar. E então algo acontece, algum drama, como se ele tivesse se machucado ou sofrido um acidente de carro, mas você não sabe, porque ele simplesmente some da sua vida. Havia tantas mensagens e ligações durante o dia, tipo sem parar, e aí, de repente, por 2, 3 dias ou até uma semana, nada. Ele não atende ligações nem responde mensagens, algo aconteceu. O que ocorre no seu cérebro nessa situação? Então, imagine isso: você recebeu muito açúcar, 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 açúcar. Seu cérebro fica tipo, oba, a gente adora, oba, mais. E então, de repente, nada, e você sente como se sentisse uma falta enorme, é como uma droga. Ah, sim, sim. Você sente ansiedade como se precisasse do açúcar imediatamente. Você pensa que vai morrer e que precisa disso na hora. O que está acontecendo? O que você faz? Você não consegue pensar no seu trabalho ou em qualquer outra coisa além dessa pessoa porque ela é a sua droga. Então você está viciada. Tá bom? Ótima analogia. Sim, você fica viciada e aí não sabe o que fazer. Então, o que acontece na obsessão e nesse tipo de sedução? Eu não chamaria de sedução, isso é obsessão, não é amor. Há uma grande diferença entre amor e obsessão manipuladora. O que acontece é que quanto mais você pensa nele ou nela, tanto faz nessa pessoa, mais você acha que se apaixonou. Eu penso nele o tempo todo. Não é amor. Quando você ama alguém, não pensa nessa pessoa o tempo todo, certo? Quando você ama alguém, você se sente realizada, em paz, apaixonada e relaxada porque tudo está bem. Quando a gente fica obcecada, tipo, ele me ligou de volta? Não, sabe? Essa ansiedade, isso não é amor, isso é obsessão. E é isso que manipuladores fazem. Então, você fica presa, tipo, durante esse tempo, você enlouquece, não consegue dormir, não consegue trabalhar, não consegue comer, nada. E aí, bam, ele aparece ou ela aparece e diz: aconteceu algo terrível. Eu sofri um acidente de carro ou algo ruim aconteceu, tipo, todo esse drama, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de dinheiro. Uma pessoa normal, digamos, autoconfiante, com amor próprio e mentalmente saudável, diria: sabe de uma coisa? Cai fora. Tipo, sabe, eu gosto. Tá bom. Vou te dizer por quê. Mesmo que algo ruim tenha acontecido, a menos que estivesse em coma, dava para mandar mensagem, tipo: Siri, avise a Marisa que estou no hospital. Não dá para fazer isso? Leva só um segundo. Então, se você não fez isso nesses dias e me fez sentir tão mal, então vai se ferrar. Não me ligue de volta, eu prefiro te bloquear agora mesmo. Então, o que costuma acontecer? Me desculpa mesmo.
E de novo, ele dá para ela tempo, energia, faz love bombing, tipo, de novo, tudo isso de dar, 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 dar. E aí, de novo, tipo, o cérebro pensa, ok, a recompensa voltou, tá tudo bem. Então, para você, você está tentando fazer com que o homem não se apaixone, mas fique obcecado por você, para que ele esteja sempre desequilibrado e você possa controlá-lo? Sim, a armadilha de sedução não tem nada a ver com amor. E isso é muito importante. A armadilha de sedução, na verdade, envolve técnicas manipulativas sofisticadas para fazer com que o alvo fique obcecado e confie em você, para conseguir informações ou, no final, até eliminar o alvo. Então, a armadilha de mel não é amor. De jeito nenhum. Isso é diferente. O amor nem funciona assim. O amor vem com o tempo. Construa essa confiança gradualmente para que possam contar um com o outro. Então, isso não é amor. Isso é uma obsessão manipuladora. Você já ouviu falar no golpista do Tinder? Ai, meu Deus, eu conheço todas essas garotas, até sou amiga delas. É exatamente isso, um exemplo incrível. Sim. Então, de novo, esse manipulador, esse narcisista, bonito, tudo dele. E, de novo, manipulação é o que eles fazem. Eles criam isso. Identidade falsa. Eu diria até, eu chamaria isso de um tipo perfeito de espião, tipo uma vida dupla, sabe? Ele parece o James Bond, ele é um macho alfa, tipo, ele pilota jato, ele vai para os melhores resorts, tudo muito luxuoso, uma vida muito, muito legal. E ele basicamente pegou a empresa de alguém e literalmente colocou no perfil dele o site dizendo que ele é filho do dono. Isso é absolutamente insano. Então é por isso, queridas, e todo mundo, eu sempre digo, por favor, busquem informações. Por favor, verifiquem tudo o que puderem encontrar na internet e por meio de amigos. Pergunte a alguém sobre essa pessoa que você conheceu, porque essa é a única maneira de entender quem está na sua frente, certo? Se todo mundo te disser que isso é um golpe, então é um golpe. Não pense, ah, não, comigo vai ser diferente. Não, não vai ser. Vai ser igual ao que foi com qualquer outra pessoa. Então, ele conhece elas online e faz aquele love bombing, manda presentes, flores, convida para um encontro muito luxuoso e chique. Eles voam de jato para algum lugar só para jantar. Então, claro que você fica tipo, meu Deus, né? Sim, ele não está só dizendo que tem um jato, você realmente vai com ele no jato particular. Ele te leva para uma ilha de verdade para um jantar tropical. E manipuladores também, como agentes secretos, usam muitas emoções. Então, eles constroem essas emoções. Como você acabou de dizer, e esse é um exemplo perfeito, você não só sabe que ele tem o jato, você está voando nesse jato com ele, certo? Então é como uma confirmação, esse é o cara, esse é o jato dele. Então, sim, tudo é real. Mas na verdade, claro, não é real, é tudo, sabe, uma encenação, é como um cenário de filme. Sim, o fato de que ele manda uma foto dele sangrando com o segurança dele e ele manda essa foto para uma das mulheres dizendo: Meu Deus, eu sofri um acidente, por favor me ajude, precisamos de dinheiro. Você não precisa enviar dinheiro para ninguém, essa é a regra número 1. Primeira regra. E claro, a questão é que manipuladores agem muito rápido. Agentes secretos não fazem isso. Manipuladores agem muito rápido. Eles ficam fazendo love bombing, aí acontece alguma coisa. Eu preciso de dinheiro agora. Então é todo esse drama. Sempre acontece alguma coisa. Algo no trabalho, com um relacionamento passado ou com amigos. É sempre esse drama para eles. Então, a pergunta é, como espiã, você cria esse drama forçado para afastar a culpa deles ou faz o oposto e não cria nenhum drama para que eles se sintam seguros com você? Ótima pergunta, Lisa. A seguir, Quando você conhece alguém novo, se quiser mesmo descobrir as vulnerabilidades dele ou dela, você deve entrar em o passado dele ou dela. preciso saber se só eu passo por isso ou se você também já ficou com tanta fome que pegou um lanche saudável, virou a embalagem e, de repente, leu ingredientes que nem consegue pronunciar. Por isso sou tão obcecada pelos palitinhos de carne da Paleo Valley, pois são dos poucos em que realmente confio para nutrir meu corpo sem prejudicá-lo. Primeiro de tudo, eles são feitos com carne bovina 100% alimentada com capim. Não tem porcaria nenhuma, zero açúcares escondidos, nenhum conservante estranho e eles são fermentados, o que significa que são realmente fáceis de digerir. Então eu posso simplesmente jogar um na minha bolsa, na minha mesa ou no estúdio e já estou pronta para ir. Vamos ser sinceras, todas nós estamos equilibrando tanta coisa. Escolha o Paleo Valley para viagens, reuniões ou quando precisar de algo rápido que realmente te fortaleça, sem te deixar cansada.
E agora, o Paleo Valley tem uma oferta incrível para minhas ouvintes. Gente, 30 palitinhos de carne por apenas 36. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link abaixo para aproveitar essa oferta. Sem quedas de energia, sem culpa, só comida de verdade que é deliciosa e realmente apoia seu corpo e sua clareza mental, para que você possa estar sempre afiada e forte. Como espiã, você está criando esse drama para afastar a culpa deles ou está fazendo o oposto, não criando nenhum drama para que eles se sintam seguros com você? Ótima pergunta, Lisa. E isso é muito importante. Sim, é uma ótima pergunta. Por que que isso é importante? Porque as pessoas são diferentes. Agentes secretos, eles se adaptam ao alvo para serem o parceiro perfeito para o alvo. Alguém gosta de drama, alguém não gosta. Eu conheço muitos homens que odeiam drama. Eu conheço muitos homens que não conseguem viver sem drama e precisam disso. Então, para alguns homens, eu criaria esse drama. Ah, interessante. Então, por que um homem ser dramático na vida de uma mulher realmente funciona para ela e a mantém presa? Mentalidade de vítima. O mais importante em qualquer relacionamento, antes de ir para a cama, queridas mulheres e queridos homens, perguntem ao seu alvo, ao seu parceiro, futuro parceiro, talvez. Pergunte sobre a infância. E a pergunta número 1 de sedução no mundo dos espiões seria: qual era o seu sonho quando você era uma garotinha? E você volta para a sua infância, né? Memórias. Mas aqui você pode simplesmente perguntar: como era a sua família? Como foi a sua criação? Como era, sabe, nascer em Londres e ir para Chipre todo verão por 6 semanas para ficar com a sua avó? Eu vejo você sorrindo, vejo seus olhos. Você se lembra dessas memórias lindas. Sim, você está, tipo, feliz. Esse é o seu refúgio? Mas se eu fosse perguntar para outra pessoa e eu visse a reação sobre a infância, tipo, sabe, estava tudo bem. Sim, tipo, sabe, tipo, estava tudo bem. Tipo, ainda temos uma boa relação com meus pais. Está tudo bem. Consigo ver que não era um lugar tão feliz no passado. Então eu posso ir e descobrir qual era o problema. Onde está a vulnerabilidade? Onde está o ponto fraco onde eu posso apertar o botão para, quando for necessário, apertar esse botão para causar ainda mais dor se eu precisar. Quão importante é identificar a fraqueza de alguém para manipulá-lo? Quão importante? Acho que isso é o mais importante de tudo. Eu quero que as mulheres ouçam isso. Isso. Ok, se esse é um momento em que estou me sentindo vulnerável, alguém está me perguntando sobre isso e como mulher você pensa, meu Deus, ele realmente se importa, ele quer ouvir sobre a minha vulnerabilidade. Mas é importante realmente colocar o foco e dizer, espera um minuto, antes de você compartilhar, você deve saber com quem está compartilhando. Para alguém, isso pode ser adorável e aproximar vocês. Para um manipulador, ele vai usar isso depois para atingir seu ponto fraco. A questão é, por que você quer compartilhar sobre a sua vulnerabilidade? Por que você quer compartilhar sua vulnerabilidade com outras pessoas aleatórias? Para quê? Por exemplo, se eu dissesse agora, Lisa, eu era virgem aos 18 e fui estuprada pelo meu comandante, foi horrível. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, o que eu faço? Eu quero dizer, tipo, mas apesar disso, eu não me suicidei, eu não desmoronei. Tipo, eu não me perdi. Eu estou aqui agora com você, sentada na frente das suas câmeras, que é como o seu, sabe, público. E eu quero dar inspiração, motivação e esperança para outras mulheres que talvez estejam agora passando por esse tipo de situação. Mas quando você conta informações muito sensíveis para pessoas aleatórias, para alguém que você não conhece, e você não sabe o que essa pessoa vai fazer com essa informação, provavelmente usar isso no futuro contra você. Por que você iria querer fazer isso? Certo? Eu acho que no momento, para ser honesta, eu não penso assim, tipo, eles vão usar isso contra mim. Eu meio que penso assim, deixa eu ver como eles vão reagir. E quando alguém recebe isso bem, é tipo, ok, eles conseguem lidar com a minha vulnerabilidade. Então, isso quase me faz sentir mais segura com eles, mostrando que conseguem lidar com isso. E olha, eu sou ingênua. Minha mente não vai automaticamente para por que que ele está perguntando. Ele vai usar isso contra mim? Minha mente sempre fica tipo, será que eu nasci mesmo? O que você quer fazer? Você é que precisa sair para um encontro, não eu. Como uma escudeira. Sim, quero dizer, acho que também é como se você conversasse com alguém que é uma manipuladora profissional, né? Nessa situação, você prefere fazer perguntas, como faz no podcast, para descobrir quem está na sua frente e reunir mais informações.
Porque manipuladoras tentam não te dar muita informação, porque elas conhecem essa regra. Se eu der muita informação, ela pode usar isso contra mim. Então, elas vão inventar histórias de cobertura ou vão te dizer algo tipo, ah, sim, foi ok, ou algo assim, né? Então, você quer pedir o máximo de informações possível, o máximo de memórias. Memórias, na verdade, são as melhores. É aí que você consegue entender quem está mentindo e quem não está. Ah, certo. Porque nossas emoções não enganam nem podem ser fingidas. Você percebe quando há mudança de energia. Sabe, quando uma pessoa não quer te contar algo ou esconder algo de você, você sente. Sim, As palavras e o olhar dele diriam que foi maravilhoso, mas a energia muda e você percebe. tem algo estranho. Sim, esse é o seu instinto que é tão importante. Então, é isso. Isso é tão verdade. Eu tenho uma citação sua que eu adoraria ler. Isso me tocou. Eu poderia criar um vínculo emocional tão forte que elas confiariam segredos que nunca contaram a ninguém e ainda me agradeceriam pelo privilégio. Ai, meu Deus. Isso seria muito sexy. Eu tenho que, tipo, te avisar. Ah, os homens são programados para ser, sabe, basicamente programados através do sexo, porque toda a energia masculina, sabe, toda a natureza do homem é basicamente deixar o máximo Jean neste mundo. Transar muito. Eu ia dizer meio que Ou eu posso ser aquela pequena. voz na sua cabeça. Eles só querem conversar. Tudo bem, certo. Então, como fazer seu homem permanecer fiel a você, sabendo de tudo isso? Ou como fazer um homem ser mais bem-sucedido? Por exemplo, seu parceiro, certo? Para ser mais bem-sucedido, para avançar e abrir mais negócios, para ser mais rico e simplesmente ser o melhor. Como fazer isso? A energia feminina que vem desse chakra principal é, na verdade, a energia que sustenta os homens. Os homens, na realidade, eles só pegam a energia das mulheres. Ah, e em particular, né, eles pegam a nossa energia. Principalmente do sexo. Por isso o sexo é tão importante e você sabe disso quando os homens têm apenas ejaculação. Mas com alguém que está ali como um amigo, eles não sentiriam essa energia. Como uma coisa de uma noite só. Exatamente, eles até se sentiriam esgotados e vazios, né? Não me refiro a dois jovens na faixa dos 20 anos, pois ainda estão se descobrindo o que é diferente. Estou falando de um homem maduro. Então, homem maduro, um homem saudável física e mentalmente. Ele quer ter uma parceira que seja forte o suficiente com a sua energia feminina, porque é isso que vai alimentar ele mesmo, sua energia, e também nutrir e apoiar ele quando ele tiver dúvidas sobre: e se esses negócios não estiverem indo bem? Devo fazer isso? Não devo? E então ele pergunta: você acha, tipo Lisa, que eu devo fazer isso? Qual é a sua intuição? E você diz: sabe de uma coisa? Tom, eu acredito em você. Você já fez isso tantas vezes. Eu acredito em você. Você consegue. Vamos lá. Eu estou aqui por você. Você consegue. Isso é tudo o que ele precisa. Tipo, o que o homem precisa é só isso, um apoio moral. Assim ele sente que é o macho alfa. Eu consigo. Eu vou. Eu vou conquistar o mundo. Eu vou fazer isso por ela porque eu a amo, porque ela acredita em mim. Então, quando você diz exatamente a mesma coisa durante a ejaculação dele, imagine o quão poderoso isso se torna para ele. Porque você está literalmente colocando uma âncora no cérebro dele através exatamente daquela parte íntima do corpo que é a mais importante para qualquer homem. E qual é o momento mais poderoso? É um orgasmo. Então, quando você olha nos olhos do seu parceiro, naquele momento, e você diz para ele: não apenas eu te amo, eu acredito em você. Você pode fazer tudo. Eu sempre estarei aqui para te apoiar. Isso é uma grande motivação para o sucesso dele. Se você disser isso naquele momento, a partir da posição do nós, não do você, assim você se conecta com ele. Nós somos o casal poderoso. Podemos fazer isso juntas.
É você se conectando a ele e você cria essa dinâmica de yin e yang. Você é quem tem o poder. Sem você, ele não é nada. Sabe o que Josefina disse para Napoleão quando ele perguntou, tipo, o que que eu devo fazer? Devo me casar com você ou algo assim? Ela disse para ele: você não é nada sem mim. E ele a ama até o fim. Isso quase parece o oposto do que você disse, tipo, você consegue, você é o cara. Isso é só para quando ele tiver dúvidas e precisar de sucesso nos negócios, entendi. Ok. Se ele pensar, tipo, eu não acredito nisso. Eu não acredito que preciso fazer mais. Preciso aprender mais. Eu preciso bem, tipo, essas dúvidas sobre si mesmo, você fala, você é a melhor, entendi. Ok. Se você quiser se conectar e quiser que a gente fique junto, construindo negócios juntos, nós vamos conquistar o mundo juntos, tipo yin e yang. Ok. Se você quer que ele seja leal e nunca se excite com nenhuma outra mulher, existe outra técnica. Eu adoro como você está ficando tímido. Eu estou ficando tímida aqui porque, tipo, sabe, eu estou falando, tipo, sobre todas essas coisas. Mas é poderoso. Tipo, Então, literalmente, como fazer com que ele nunca sinta desejo por nenhuma outra mulher. isso parece um livro. Mas isso deve ser feito várias vezes, porque ao colocar uma âncora, ela pode ficar fraca. Então, faça pelo menos 5 vezes ou mais, regularmente. Certo? Então, para manter a. Para uma âncora realmente funcionar, Não foi intencional, sim. você precisa fazer isso continuamente, repetidas vezes para que realmente permaneça. Certo. Então, se você quiser que seu parceiro, seu marido, permaneça fiel, nesse caso, durante a escalada da intimidade, novamente olhe nos olhos dele e diga literalmente: eu sou a melhor mulher da sua vida. Ah, Só comigo você goza tão forte. Só comigo você fica tão duro. Só comigo você tem o melhor sexo. Só comigo. Eu sou a única mulher na sua vida que te dá tanto prazer assim. Tudo bem? Isso fica só eu, se ele viajar a trabalho e você quiser ter certeza. Tudo bem, é. que ele é fiel. Sim, também sugeriria que há muitos tipos de âncoras, várias variedades, mas é importante, se possível, colocar uma âncora no corpo dele agora. Então você pode encontrar, sabe, qualquer lugar, de preferência não nos braços e ombros, talvez no pescoço, talvez na orelha, porque isso é muito íntimo. Você pode beijar ou morder levemente e sussurrar essas palavras para ele. Essa é sua âncora. Depois, repita isso nas próximas vezes. E então, quando você precisar, por exemplo, que ele fique excitado, que goste de te ouvir ou faça algo por você, você faz exatamente isso. Você toca, pressiona ou ativa. Então você morde essa âncora, que é, por exemplo, a orelha dele. Isso é tão genial. E então, basicamente, você pode acabar tocando nesses pontos de ancoragem em público. E agora é tão subliminar. É como uma programação, é meio que o seu segredo, é o seu jogo. Você pode escolher qualquer palavra para você, é só nossa, ninguém sabe. Certo, é. É, ninguém sabe. E isso é só para você. Esse é o seu segredo. Você também precisa praticar e ver se esse gatilho realmente funciona. Se não funcionar, então você precisa tentar mais e mais e mais. Uma hora vai funcionar, entendeu? Então é como um hábito, sim. Certo. Então você criou esses hábitos. Esse é um de longo prazo. Fale comigo sobre os imediatos. Você mencionou antes que faz perguntas sobre a infância deles e pode usar isso. Eu já ouvi você falar sobre como conversou com caras sobre os filhos deles para despertar uma emoção. Então me explique como você descobriu isso e explique o que quero dizer, porque é tão genial. Bom, obrigada. Eu espero que isso possa ajudar, especialmente aquelas mulheres. E eu uso muito essa tática na minha vida atualmente, especialmente com, você sabe, homens que são meus futuros ou potenciais parceiros de negócios. Eu não posso trazer essa energia feminina sexy para a sala, eu preciso ser profissional. Então, como eu mudo o foco de, nossa, ela é atraente, para ela é muito profissional, eu confio nela, quero trabalhar com ela, quero investir nela. Como você faz isso? Ah, Certo. isso é importante, né? Foi exatamente assim com esse cara na missão. Porque quando a gente começou a conversar, e claro, você faz perguntas e pratica a escuta ativa, então ele ficava falando sem parar sobre ele mesmo, onde ele estudou, e você só ia fazendo umas perguntinhas e ele continuava falando. Só para contextualizar, você está em um bar de hotel.
Então fui deixada pela minha comandante, que era mulher. Eu fui deixada no hotel, lounge, e ela me deu, em particular, quem é meu alvo, mas eles garantiram que ele estaria naquele bar naquela hora, que não haveria tantas pessoas. A segurança não permitiria que muitas mulheres entrassem naquele bar em particular naquele momento. Assim, eu não teria outras concorrentes. Porque o cara, você sabe, está em viagem de negócios, ele está sozinho. Ele acabou de ter um bebê recém-nascido que está chorando em casa e ele não sabe o que fazer porque é o primeiro filho. Isso o deixa maluco, né? Ele fica tipo, eu não sei o que fazer. Eu amo ela, mas sabe, é tudo tão novo. E aí minha esposa, como ele disse, acabou ganhando um pouco de peso. E tipo, Você conseguiu essa informação dele? ah, Você está perguntando se ele simplesmente está aberto a dizer: minha esposa engordou, estou realmente cansado e amo meu bebê. você é muito bonita. Certo. Você diz isso para ele? Não, o que você diz para as mulheres? Você é muito bonita. Ele já falou da esposa dele, tipo, sou tão bonita quanto ela. Foi isso que você disse? Sim, e ele disse: bem, eu amo minha esposa, mas ela era magra como você antes da gravidez, e então ela engordou. E agora eu não me sinto mais tão atraído por ela. Então ele está despejando todas essas informações Sim, só de você fazer essa pergunta. porque quando alguém te diz algo, você pergunta o motivo. Assim descobre por que disseram aquilo. Por exemplo, quando homens falam: ah, você é tão bonita, ok. Por quê? Sabe por que isso que o que exatamente você acha tão bonito em mim? Tipo, sobre o que é essa pergunta, assim você aprofunda mais. A pessoa te diz algo, você faz perguntas que vão te levar a descobrir a verdade. E a verdade era: eu quero transar com alguém que se pareça com a minha esposa antes de ela engravidar. Essa era a resposta, certo? Certo. Então, é por isso que estou aqui no bar sozinha depois do meu dia de trabalho, sabe? Tipo, procurando por algumas aventuras. E aqui está a aventura. E qual era a sua missão nisso? Minha missão era apenas colocar um envelope sem que ele soubesse. Mas ele não era um político ou algo assim, então foi a minha primeira missão. Eu, quando olhei para ele, mesmo estando preparada, mesmo sabendo, sabe, eu conhecia todas as técnicas e me preparei mentalmente e tudo mais. Eu ainda E naquela época eu já estava, você sabe, abusada sexualmente e estuprada. Então ainda eu fiquei tipo, eu não consigo dormir com ele. Eu simplesmente não consigo. Tipo, eu posso. O que que eu faço? Como continuar fazendo meu trabalho, mas me afastar dessa atividade sexual? O que que eu posso fazer? E quando ele começou a falar sobre o filho dele e nossos filhos são tudo pra gente e é tipo a coisa mais sagrada. Pessoas, essas pessoinhas, nossos pequenos, né. Não existe então você sabe como os homens pensam? Os homens pensam em caixinhas, então eles têm, tipo, no cérebro deles muitas, muitas, muitas caixas. As mulheres não têm caixas, tudo é misturado. But just squiggle. É por isso que as mulheres conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo e pensam em muitas coisas ao mesmo tempo. Os homens, eles são muito específicos. Eles têm uma caixa para filhos, uma caixa para sexo, uma caixa para família, uma caixa para trabalho, outra caixa para amigos e assim por diante. Então, ele pegava essa caixa e falava sobre o filho dele, um recém-nascido. Tipo, ai meu Deus, como ela se chama? Ai meu Deus, quantas fraldas ela usou? Como ela é? Ele falava tudo isso. Então, ele fala sobre o bebê dele e ele está nessa caixa e você coloca ele dentro dessa caixa, certo? Para sair da caixa do meu filho para a caixa do sexo, o grande salto, ele não consegue pular assim. Ele precisa de tempo para se excitar, sabe? Ele precisa de algum estímulo visual, precisa de algum estímulo tátil, e eu não dou isso para ele. Eu falo sobre a família dele, então não deixo ele pular de uma caixa para outra e mantenho ele ali. Então, se você quer o seu alvo, digamos que não seja um parceiro, mas alguém que você quer manter na caixa do trabalho e mantê-lo lá sem pensar, ah, ela é atraente. Deixe-o na caixa, concentrado no trabalho, negócios ou o que for. Então,
Por que isso é tão importante? Porque se você flertar um pouco com o homem, ele pode pensar: ah, ela me quer, e você quer evitar isso se quiser trabalhar com esse homem. Então, foi exatamente isso que eu fiz com esse cara da missão, e nós não tivemos nenhuma atividade sexual. E eu ainda tive tempo de colocar o envelope na mala dele e terminei meu trabalho. Obrigada por compartilhar isso, porque essa história foi muito poderosa. E como você sabe, é um exemplo do que uma mestre manipuladora realmente pode fazer. Que elas ainda ganham sua confiança sem necessariamente te dar o que você quer. Essa foi minha conclusão, pois não foi só, não estou interessada. Ele teria ido embora, não continuado conversando. Ele pensaria, meu tempo é limitado, tenho um bebê em casa e estou em um bar. Por que perder tempo com você? Então você constrói esse vínculo com ele para que ele possa confiar em você, mas mesmo assim ele não consegue o que quer. Sim. O que mais você fez para criar essa conexão? E quais são algumas táticas que as pessoas usam para criar conexão com você, para que você possa confiar nelas quando não estão usando atração ou sedução? São tantas, Lisa, tantas mesmo. Eu diria que tudo se resume à arte da comunicação, adaptar-se ao seu alvo. Você adapta não só sua linguagem corporal e seu tom de voz e seu expressão facial. Não só isso, sabe, mas você se adapta a ele, à natureza dele ou dela, ao mundo dele ou dela, ao jeito que ele ou ela é. Por exemplo, só como um exemplo nosso, certo? Então você mora na Inglaterra, mas passa 6 semanas por ano em Chipre com sua avó, certo? Então, e você fala grego? Sim, eu falo. Então, E você fala grego? sim, eu falo grego. Muito bem. Obrigada. Eu gosto muito. Muito obrigada, Lisa. Sabe, eu realmente sei grego, mas eu não poderia nem mencionar isso, né? Mas isso estabeleceu um pouco de confiança entre nós, porque esse é o nosso ponto em comum, né? Então, o que fizemos foi criar mais uma ponte. Quanto mais pontes você constrói com alguém novo, mais essa pessoa confia em você, pois vocês são muito parecidas. Então, por exemplo, se fosse esse cara aqui na sua frente, eu perguntaria para ele não só sobre a esposa e o filho, eu perguntaria sobre os hobbies dele, sobre as preferências musicais dele, até sobre as cores favoritas dele, ou tipo o signo do zodíaco ou algo assim. Então, eu criaria o máximo possível dessas pontes. E é assim mesmo que você constrói essa confiança e também, tipo, quando eles dizem, ah, sinto que te conheço há anos. Hum, Sim, tipo, eu sinto que isso vem daí. Precisa sempre ser verdadeiro? Suponha que antes da gravação você dissesse ter crescido em cidade igual, eu descrevesse a vila e nós nos sentíssemos muito parecidas. Imagine um cenário diferente. Você chega já sabendo disso sobre mim. Sabe que passei os verões no Chipre? Então conto, e você já tem uma história falsa pronta. Tipo, Uma história falsa funcionaria? não, sabe por quê? Porque, de novo, emoções. Você Se você meio que pode exagerar um pouco as coisas, ainda está tudo bem. Onde 80% tem que ser verdade, 20 pode ser tipo uma pequena mudança nos detalhes ou algo assim. Por quê? Porque as pessoas não são burras. As pessoas sentem suas emoções e emoções não mentem. Então é por isso que você não deve fingir ou criar algo assim. E então, para você, especialmente se eu assumir que você tem um alvo, sabe? Eu ouvi, acho que Vladimir tinha 8 meses. Sabe, Isso é uma coisa longa. Então, ser sincera provavelmente é muito mais fácil também, porque você não vai lembrar das mentiras que contou, tipo, no segundo mês. eu fui meio sincera, para ser honesta. E eu acho que, tipo, em algum momento eu realmente causei uma mudança nele e ele passou a entender o que ele realmente estava fazendo. Porque quando eu abri essa possibilidade para ele, ele entendeu. E se eu puder ser feliz com essa mulher? E se eu puder virar a página e recomeçar? E se eu puder ter uma nova vida? Uau! Sabe? E isso é a coisa mais poderosa, quando você pode influenciar uma pessoa a realmente acreditar em si mesmo ou em si mesma, para se tornar uma versão melhor e começar basicamente uma nova vida. Isso é muito poderoso, sim. Mas a maioria das manipulações é o oposto. Certo? Na maioria das manipulações, você, na verdade, especialmente, digamos, Mulheres. você está realmente destruindo quem elas são. Sim, sabe por quê? Porque é muito fácil e isso, na verdade, é tão comum. Por quê? Porque você certamente conhece casais em que o homem diz: ah, querida, não precisa trabalhar nem ter seu podcast. Por que quer um podcast?
tem o meu podcast, vai fazer compras, vai ao spa com as meninas. Por que você precisa disso, né? Por que que eles fazem isso? Porque se ele for um manipulador, ele vai te dizer isso para você não acreditar em si mesma o suficiente, para não ter sucesso, para não ser tão independente. Então você está sempre dependente dele. Então ele sempre te controla. Mas o interessante é que, ao quase mudar Vladimir, foi porque você fez ele acreditar em si mesmo. Então, é como o oposto. Então, quando é manipulação tóxica, é te destruir ou te despedaçar. Quando é, digamos, uma manipulação de impacto positivo, é influência, é fazer você acreditar em si mesma. Sim, sim, exatamente. O que que você escolhe? O lado sombrio ou o lado da luz? A pílula vermelha ou a azul? Exatamente, a pílula vermelha ou a azul. E realmente é a escolha de cada um. Essa é a sua escolha, essa é a sua vida, você escolhe. Acho que parte do problema da manipulação é que as pessoas não sentem que tiveram escolha. Achavam que estavam escolhendo alguém bom, seja um homem ou uma amiga. E então percebem, na verdade, eu escolhi mal. E agora você não confia mais no seu próprio julgamento. Agora, O interessante é que já ouvi você dizer, quando perguntam, quem é mais fácil de manipular, um homem ou uma mulher? Porque na sua época na Rússia, nos seus dias de espiã, homens e mulheres eram seus alvos. Isso está correto? sim, E você disse que as mulheres são mais fáceis de manipular. sim, porque as mulheres têm isso. Primeiramente, as mulheres são criadoras. Nós somos como o solo. Você planta algo, isso cresce. Sabe? E é assim com tudo: família, negócios, amizades, tudo. O que significa que temos essa energia de cuidado. Nós gostamos e cuidamos. Nós damos, nós estamos presentes, sabe? Nós curamos e tudo isso. Quando as mulheres não conhecem essas técnicas, é muito fácil para elas caírem nisso, porque eles vêm com essa energia. Eu estou aqui para te ajudar. Quando certos manipuladores diziam algo como: eu estou perdido sem você, por favor, me ajude. Eu não posso viver sem você. Você é a melhor mulher. Todas essas mulheres me decepcionaram. Uma me traiu, uma pegou meu dinheiro, uma mentiu para mim. E então a primeira pergunta que você deve fazer é: por que esse cara está sozinho em primeiro lugar e por que todas essas mulheres o deixaram? Não acha que pode ter algo errado com ele? Mas em vez disso, muitas mulheres, o que elas fazem? Elas pensam: eu sou sua salvadora, eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eu vou ser quase como sua mãe. Tipo, esse é o arquétipo da mãe. Então, nós mulheres temos 4 arquétipos. Se você entra no arquétipo da mãe e fica lá, você acaba virando uma mãezinha para o garoto, dizendo: tudo bem, estou aqui por você, vai dar certo. Sou como sua mãe, tudo ficará bem. E ele acaba se tornando tipo um bebezão que basicamente não faz nada e não quer fazer nada. E ele fica meio que parecendo um adolescente. Então é muito importante perceber isso, sinais de alerta para uma mulher, porque as mulheres são muito abertas e, sabe, é simplesmente da nossa natureza. Essa foi uma maneira muito boa de explicar isso. Quais são os outros 3 arquétipos, por curiosidade? Ah, entendi. São 4 outros. Uma é a rainha, mas a rainha do tipo: eu sou a rainha e todos os homens são meus servos. Ah, entendi. Então não é, meu homem é meu rei. Não, é tipo: eu sou a rainha e todos vocês são meus escravos. Vamos pegar, por exemplo, alguém famoso. Eu diria que Angelina Jolie tem o arquétipo de rainha. Não é que todos sejam escravos dela, e sim pelo modo como ela se posiciona. Ela é a rainha e a gente não vê muito ela com um parceiro masculino de longo prazo. O próximo é o arquétipo da amante. E temos um ótimo exemplo, Marilyn Monroe. Sim, Ela nunca esteve no arquétipo de mãe porque todo o público queria que ela estivesse no arquétipo de amante, essa sedutora, essa deusa sexy e tudo mais, né? Esse é o arquétipo da amante. Toda mulher deveria transitar entre arquétipos conforme a situação. E então o último arquétipo é o de amiga, uma parceira, alguém que sempre te apoia, como alguém em quem você sempre pode confiar, é como sua melhor amiga. Então, diferentes arquétipos, você pode transitar entre eles. É melhor para toda mulher vivenciar diferentes arquétipos, pois ficar presa em um só não é bom. ah, interessante. Essa é uma boa dica. Então, para você,
Se está tentando manipular alguém, você observa que tipo de arquétipo de mulher essa pessoa quer, com base no histórico dela? Você adota esse arquétipo ao encontrar a pessoa? Sim, se uma manipuladora quiser encontrar uma nova vítima, ela está procurando pela vítima no arquétipo da mãe, porque esse é o jeito mais fácil. Eu só vou reclamar, mamãe, preciso da sua ajuda. Ah, Por favor, por favor, por favor, me ajude com tudo. assim, eu fico tipo, claro, eu vou te ajudar. Eu vou te dar tudo, meu tempo, minha energia, tudo. Interessante. O manipulador masculino busca mulheres com arquétipo de mãe, pois sabe que são mais fáceis de manipular. Sim, Para você, como espiã, você sabe, para manipular um homem, você adotaria um arquétipo que acha que ele deseja? sim, novamente, se for meu alvo, eu vou me adaptar. Eu vou descobrir qual arquétipo devo usar para conquistá-lo, para ser aquela parceira perfeita para ele, né, naquele momento. Certo. E existem arquétipos masculinos específicos? Mas, sabe, os homens não conseguem mudar tão rápido quanto as mulheres, o que é interessante. É, sabe, muitos homens permanecem no arquétipo, de chefe. Então, ele é chefe na empresa, na família. Esse exemplo mostra como ele sempre é o chefe, está no comando e diz a todos o que fazer. E eu já ouvi você até dizer, e imagino que seja com esse arquétipo de chefe, que quando você está perto dele, especialmente se estiver tentando manipulá-lo, você não deve parecer mais inteligente do que ele. Ah, sim, porque como ele está no arquétipo de chefe, você não quer parecer mais inteligente que ele, certo? Então, se você quiser conquistá-lo como alvo, não faça isso. Sim. Então, eu adoraria saber. Você mencionou, e nós meio que falamos sobre isso antes, sobre confiança. Eu tenho outra pergunta. É incrível, de verdade. Mal posso esperar para o seu livro sair, aliás. Quando terminei meu treinamento, eu conseguia entrar em qualquer sala e identificar as inseguranças mais profundas do meu alvo em 10 minutos. Então, você falou antes sobre fazer a pergunta para descobrir a fraqueza. O que mais você procura para identificar quem é fraco? E então, por favor, me diga o contrário. O que um homem procura em uma mulher nos primeiros 10 minutos? Ah, quando você conhece alguém novo, se você realmente quer descobrir as vulnerabilidades dele ou dela, você deve investigar o passado dessa pessoa. Então, quando você faz muitas perguntas sobre coisas mais negativas, tipo o que você gostaria de ter tido, o que não aconteceu e por quê. Então, é assim que você realmente descobre mais sobre ele, fraquezas. E você pode fazer perguntas adicionais, por exemplo, como: o que você gostaria de melhorar em si mesma? E então as pessoas geralmente começam dizendo: bem, eu gostaria, elas começam assim: eu gostaria de fazer coisas por mim mesma. Eu preciso ir à academia todos os dias. Eu preciso, sabe, trabalhar no meu projeto ou algo assim. Então, se você ouvir essa resposta, você então entende, então ele tem dúvidas sobre si mesmo, porque às vezes, quando a gente não realiza nossos sonhos ou objetivos, ficamos com dúvidas sobre nós mesmas por achar que isso pode não dar certo agora. Quero deixar isso de lado ou retomar mais tarde, quando tiver poder, dinheiro e pessoas suficientes para realizar isso. Porque se você tiver confiança suficiente, se você tiver uma ideia, você vai pegar essa ideia e fazer acontecer agora mesmo. Então, uma das suas fraquezas são as dúvidas sobre si mesma e a falta de autoconfiança, certo? Uau! Logicamente. Uhum. Então, é lógico depois que você explica, mas uau, perceber isso em tempo real. As pessoas gostam de falar de si, mas nem sempre permitimos. Então, seria o mesmo se um homem manipulasse uma mulher? Seriam os mesmos tipos de táticas? Sim, sim, também através da conversa. Tipo, ele pode até te abraçar e dizer, olhando nos seus olhos: você gosta dessa energia masculina? Você gosta de ser cuidada? Você sabe, querida, você trabalha tanto, você está tão ocupada. Eu quero te dar esse tempo e essa paz e tudo o que você precisar, dinheiro ou qualquer coisa, para que você possa se sentir relaxada. Não, você não quer isso. Esse é seu caminho, sua carreira, o trabalho que escolheu, certo? Porque quer que alguém diga, não precisa trabalhar, eu faço por você? Desista. Por quê? Não. Se alguém disser isso, ótimo, obrigada. Mas eu estou cumprindo minha missão. Estou trabalhando no meu sonho.
Muito obrigada. Mas sim, eu trabalho duro, mas quero trabalhar ainda mais porque quero realizar meu sonho e fazê-lo acontecer, Sim. né? Sim. Então, tudo se resume a conversas. Então, na época em que você era espiã, você desconfiava de muitas pessoas? Eu imagino que você não saberia necessariamente em quem confiar, porque está lidando com espiões, tem alvos e está tentando se infiltrar. Quais são algumas coisas desses tempos em que você não sabia em quem confiar? Você não sabia quem estava te manipulando ou não. Você não sabia quem estava mentindo para você e quem estava dizendo a verdade. Quais são algumas coisas que você faria para manter a sanidade quando encontrasse alguém e precisasse saber se pode confiar nessa pessoa? E eu uso a palavra sanidade de propósito. O motivo pelo qual eu uso essa palavra é porque eu acho que é assim que muitas pessoas se sentem em casa. Elas estavam com um cara que as manipulou. Agora, sempre que conhecem alguém, não sabem se a pessoa é honesta ou mal intencionada. É verdade. Sabe, Lisa, acho que o motivo de eu estar sentada aqui agora na sua frente é porque fui manipulada, fui usada, fui estuprada, fui abusada, fui vítima de tráfico sexual pelo meu próprio governo, fui traída, no nível em que eu não podia mais sair, porque a compreensão dessa traição, eu não conseguia aceitar a verdade, não entrava na minha cabeça. E eu cometi tantos erros, eu tive que aprender. E é por isso que estou aqui compartilhando o que aprendi com tudo isso, para que outras pessoas, especialmente mulheres, possam perceber e lembrar: ah, sabe, ela estava falando sobre isso. Talvez eu deva perguntar isso para ele, assim posso me proteger desse possível risco. Você não quer nenhum tipo de parasita e eu costumo chamar esses manipuladores de parasitas porque eles se alimentam da sua energia, do seu tempo, da sua beleza, de tudo o que você faz. Então você precisa se proteger. Nós protegemos nossos corpos, certo? Então você também precisa proteger sua alma desses parasitas. E é isso que eu gostaria de ensinar e explicar para as mulheres em alguns casos, claro. ah, como o tráfico de pessoas. Às vezes você nem tem a oportunidade de se proteger, porque alguém pode simplesmente te agarrar, te sequestrar, te colocar no carro, ir embora, te dar uma dose de heroína ou qualquer coisa assim, e você apaga e depois não sabe o que vai acontecer com você. Mas ainda assim, novamente, conscientizar as pessoas sobre esse problema global é muito importante. E especialmente eu, trabalhando nesse departamento, combater o tráfico de pessoas é muito importante. As estatísticas são terríveis. De acordo com relatórios da ONU, Organização das Nações Unidas, mais de 27 milhões de pessoas são traficadas todos os anos. 27 milhões. E você sabe, nós já conversamos antes sobre o caso Epstein e tantas coisas foram ditas sobre isso. Mas, sabe, o mais importante para mim é conscientizar sobre como se proteger e proteger seus filhos. E é por isso que eu agradeço por termos essa conversa sobre manipuladores, porque, sabe, existem tantas variedades e formas diferentes de você ser manipulado. Por exemplo, até mesmo quando você conhece um cara legal, mas, sabe, eventualmente você descobre que esse cara legal é um aliciador do tráfico de pessoas. Eu li artigos sobre na Turquia, em um resort, quando um jovem turco bonito e simpático se aproxima e, tipo, se apresenta. E então essa pessoa solitária, turista, elas se inscrevem nessas aventuras e na manhã seguinte são traficadas para outro país sem passaporte. Então sempre tenha cautela. Ou, por exemplo, você é uma moça bonita ou sua filha conhece um olheiro de modelos. E é assim que os olheiros do Epstein também agiam. Eu sei que na Rússia eles chegavam dizendo: ah, você é a modelo perfeita para nós. Gostaríamos de te contratar para a nossa agência de modelos. Ótimo. Onde fica o seu escritório? Qual é o site? Quantos modelos vocês têm? Quem são suas modelos? Com quais marcas vocês trabalham? Quais são seus projetos anteriores? Você verifica. Você não manda seu filho ou não vai lá sozinha, especialmente se for um quarto de hotel. Ai, Deus, sim.
Ou se for uma casa particular, você nunca faz isso. Se for uma agência séria, eles nunca diriam: sim, você tem 16 anos, venha para a agência de modelos e eles vão te contratar. Não funciona assim. Além disso, você tem que estar atenta para não se colocar nesse risco, porque às vezes pode ser tarde demais. Você sabe quantas crianças nós conseguimos salvar? Cerca de 500 crianças resgatadas. Quantas nós não salvamos? Essa é a minha dor. Eu vi tantas crianças que não conseguimos ajudar e que já estavam em overdose. E quando chegávamos na casa, no lugar horrível, onde quer que fosse, ou no clube ou algo assim, já era tarde demais. E a questão é, quantas delas poderiam ser salvas se soubessem como prevenir isso? Isso me faz pensar na Virginia Duffrey. Ela queria ser massagista, não? Disseram: venha fazer massagem. Vamos para uma ilha massagear o Bill Clinton. Tenho certeza que essa jovem pensou: meu Deus, essa é a melhor oportunidade de carreira. Depois disso, posso contar para qualquer um que fiz massagem em quem você quiser imaginar, seja Bill Gates ou Bill Clinton. Esse tipo de armadilha você só percebe quando já está tão envolvida, porque de fora parece real. Ele realmente te convida para essa casa enorme. É meio que voltando ao golpista do Tinder, né? Ele te convida para essa casa enorme. Ele faz você conhecer os políticos mais poderosos, atores famosos, todo esse pessoal, e aí você vê com seus próprios olhos: meu Deus, isso é real. Eles realmente estão falando sério, não é um truque. Não é manipulação até ficar profundo demais. Então, para alguém assim, ou parece que agora está tão comum que tantas mulheres estão caindo nesses ciclos. Quais são algumas coisas que elas deveriam prestar atenção quando tudo não só parece real, mas realmente é real desde o começo? Bem, desde o começo não era real. Por quê? Porque você vai ser massagista nessa casa do Bill Clinton, seja lá onde for, nessa ilha. Bem, em primeiro lugar, se eu sou uma massagista particular, eu quero saber quem é meu cliente, porque se eu sou uma massagista particular, eu preciso conhecer ele ou ela antes, e também preciso entender se eu posso trabalhar com essa pessoa ou não, certo? Ok. Número 2. É muito importante. Quando há manipulação e armação, sempre há pressão de tempo. Sempre te apressam e envolvem grandes nomes, como Bill Clinton. Ah, é tipo grandes atores de primeira linha e por aí vai. E é muito luxo. Ah, é uma ilha, é um jato particular. Ah, tipo o Dada, é muito, muito ostentação. E sabe, quando é muita ostentação, provavelmente é uma armação. Então, quando é demais disso, é melhor você conferir. Então, por exemplo, o que que ela poderia fazer? E eu sinto muito que isso tenha acontecido com ela. Mas, de novo, esse é um ótimo exemplo. É, Como orientar outras mulheres a evitar isso? O que ela pode fazer? Primeiramente, falar com outras partes, autoridades, outras pessoas sobre esse cliente em particular. Se esse vai ser meu futuro cliente, eu quero saber o nome dele. Sabe onde ele mora e a idade dele? Quero informações sobre os antecedentes criminais dele. Tudo sobre essa pessoa, pois sou massagista particular. E eu acho que o principal nisso, quando você for perguntar para as pessoas, não pergunte para quem é próximo dele, porque, de novo, eu não sou. Não, 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 eu vou falar por mim mesma. Se eu fosse essa pessoa, se eu fosse Virginia Dufay e tivesse esse sonho, e Ghislaine Maxwell, uma mulher, odeio dizer isso, mas eu teria confiado em Wayne Wars. Ela chega até mim e diz: ei, você tem esse trabalho. E eu pergunto para ela como é o Epstein, ou pergunto como é o Bill Clinton. Ela faz parte do esquema, então ela vai me enrolar também. Claro. E também isso é muito importante mencionar. Traficantes, predadores, eles geralmente, na maioria das vezes, operam através de mulheres. Certo. Porque de mulher para mulher, sabe? A gente confia em mulheres, né? Tipo, é como se fosse uma conversa entre garotas. Ah, pode deixar, querida. Eu tenho esse cliente multibilionário incrível. Ele paga super bem pela massagem. Tipo, é muito bom mesmo. Estou te dizendo, você pode confiar nele. Ele é ótimo. É, sabe? Isso é totalmente, exatamente. Então, com os olheiros de modelos, é a mesma história. Elas são mulheres lindas, né? Que provavelmente já tiveram uma carreira no passado. A pergunta é, por que elas fazem isso? Por dinheiro ou porque também são sádicas narcisistas ou pessoas mentalmente instáveis? Por que elas fazem isso? Meu palpite, no caso dessas mulheres, talvez elas façam isso porque perderam sua utilidade e não tiveram felicidade, porque um dia foram traficadas ou algo ruim aconteceu com elas.
Elas querem que os outros sofram como elas, porque não suportam sofrer sozinhas. Desejam que todos passem pelo que passaram. E é por isso que elas vão e trazem essas novas vítimas para o chefe delas, para alimentá-lo. Isso é um crime, isso é desumano. Pergunte e investigue sobre elas antes de ir a qualquer lugar. Evite lugares privados e pesquise o passado delas. Pergunte a pessoas que talvez já tenham tido contato, mas não sejam próximas. Sim, ok. Todas dicas muito boas. Sim, e o ideal é encontrar essa pessoa não apenas uma vez, mas vê-la em ambientes diferentes algumas vezes. Assim você entende com quem vai trabalhar em privado a longo prazo. E quanto a dizer não ou mudar horários e datas? Porque, pelo menos pelo que eu sei, narcisistas gostam de estar no controle. Também é algo bom de fazer, por que não? Afinal, é a vida e é interessante ver como eles reagem. Desculpa, não posso te ver hoje. Podemos remarcar para outro dia? Se eles ficarem agressivos e irritados, é sinal de alerta. Não, na hora não. Exatamente. Você deve testar e, de novo, pegar o máximo de informações que puder antes de ir para esse lugar privado, seja lá o que for. Sim, obviamente, acho que só para deixar claro, esse conselho é para pessoas que têm escolha, que não são realmente agarradas à noite ou forçadas, sabe? Coisas assim. Sim, sim, absolutamente. Uma das coisas que está realmente me chamando a atenção enquanto conversamos hoje é o quanto a confiança é importante para não ser manipulada. Porque mesmo nesses casos, eu acho que eles miram em pessoas mais jovens, porque você não tem a experiência e não tem a firmeza que pode ter desenvolvido com o tempo. E pensando se alguém chegasse até você agora, tipo alguém do círculo do Epstein tentando te manipular e coagir para o tráfico sexual, eu acho que você perceberia isso na hora. Você não perceberia? Ah, você acha que não perceberia? Depende de novo, sabe? Mesmo com as minhas habilidades ou algo assim, às vezes eu percebo a manipulação, às vezes não. Se for algo realmente profissional, também é difícil. Mas alguém não conseguiria te desequilibrar facilmente porque você construiu sua confiança. Sim, como eu disse, confiança é a base, é tudo. E é sobre programar seu cérebro através de afirmações. Se você disser para si mesma, eu sou bonita, eu sou saudável, olhando para o seu reflexo, certo? Toda manhã, quando você escova os dentes e diz isso para o seu cérebro todos os dias, você programa seu cérebro para ser essa pessoa. Podemos apimentar um pouco mais? Porque eu já ouvi você falar sobre como você realmente faz isso. Sim. No espelho, enquanto se masturba, não quero isso. Quero algo verdadeiro, garota. Evite atitudes superficiais. Você se olha no espelho e faz afirmações. Não, não, não. Eu já te ouvi. Tudo bem, Vamos lá, me conta. tudo bem, se estiver tudo bem. Listen, I want the truth. Não sei se eles, tipo, vão achar íntimo demais. É o seguinte, eu quero a verdade. Eu realmente quero que toda mulher que assista isso saia se sentindo incrível. Então a gente pode ficar envergonhada. Podemos ficar um pouco tímidas e corar. Mas, tipo, se você realmente contar, essas são as ferramentas que eu realmente usei. Você é a verdadeira especialista. Vou confiar no que você disse e pensar. Se foi assim que ela construiu a confiança, farei o mesmo. Então me conta. Tudo bem, pode mandar. Ok, meninas. Inspira por 5 segundos. Segure por 5 segundos. Expire. De novo, inspire. Expire. Se você precisar de mais repetições, pode fazer, mas eu gostaria que você fosse para um lugar onde se sinta em paz consigo mesma. Agora, se você tiver um espelho grande na sua frente, ótimo. Se não tiver, tudo bem, qualquer tipo de espelho serve. Por favor, tente deixar seu espaço o mais confortável possível para você. Ninguém deve te distrair, você deve desligar seu celular. Toque uma música bonita e agradável. Talvez você possa acender uma vela perfumada. Então faça desse espaço o seu espaço, como o seu tipo de, como um boudoir, como um lugar para você, para uma mulher, para uma deusa. E se você quiser usar uma lingerie bonita, ou talvez um hobby de seda lindo, ou talvez você só queira vestir algo bem sexy para você mesma, por favor, faça isso por você. Tudo bem. E agora, quando você tiver tudo isso, uma energia de deusa, bonita e agradável, energia feminina, eu gostaria que você olhasse para o espelho
E talvez dance, você sabe, com a música, mas também se tocar nos lugares que são os mais erógenos, lugares sensíveis. Talvez seja seu pescoço, talvez sejam seus lábios, talvez sejam seus ombros. Toque-se como você gostaria que seu parceiro te tocasse, onde você sente mais prazer. Sinta o seu corpo, conheça o seu corpo, descubra do que você gosta. Onde você gosta de ser tocada? Olhe nos seus olhos como eles são lindos. E se você tiver alguns brinquedos, você pode pegar. E então, quando você olhar no espelho, coloque-se bem na frente do espelho para que você possa se ver, você possa ver seu corpo. E o mais importante é ver completamente o seu corpo. E muito, muito devagar, comece a se tocar nas áreas mais preciosas, lindas na sua área íntima, que é o seu principal chakra, porque esse é o chakra de onde você recebe toda a energia como mulher. Isso é muito poderoso. Então comece a se dar prazer. E quando você chegar nesse momento, quando começar a se sentir no seu auge, diga para si mesma uma ou duas palavras. Você pode dizer para si mesma: eu sou a rainha, eu sou a deusa. Seja lá o que te faça se sentir bem e poderosa. Mas diga isso em voz alta, olhando para dentro de si naquele momento, sabe? Quando você começa a ter um orgasmo. E se você puder também, sabe, enquanto você recebe esse orgasmo, se você puder também se tocar, pode encontrar qualquer ponto no seu corpo. Crie uma âncora. Então você precisa se tocar e dizer essa frase: eu sou a melhor. E mantenha esse impulso, mantenha essa emoção, mantenha esse sentimento com você, sinta isso. E com essa energia você vai aonde precisar, sabe, para um lugar novo, para conhecer pessoas novas, para talvez começar negociações no seu trabalho ou qualquer coisa que você precise. Se você algum dia se sentir tímida ou, sabe, sentir estresse ou ansiedade, lembre-se dessa palavra, diga para si mesma. Lembre-se, sabe, de tocar a sua âncora. E o que vai acontecer? Seu cérebro vai se lembrar daquele momento de maior prazer que você proporciona a si mesma. Ninguém te dá isso, você mesma se dá esse prazer. É amor próprio. Isso é tão bom e obrigada por me dar a resposta verdadeira, porque é o seguinte: eu realmente quero que as mulheres sejam confiantes. Eu queria, sim. Então, eu já ouvi 1000 vezes. Diga no espelho que você se ama. E se disser isso o suficiente, você vai acabar acreditando. Eu tentei. Foi uma besteira. Eu nunca acreditei de verdade porque não parecia algo real. E então, quando ouvi esse jeito muito específico e íntimo de fazer isso, eu pensei: caramba, isso faz sentido. Porque quando você fala sobre condicionamento mental, você está literalmente criando essas endorfinas no seu corpo nesse momento de intensidade. Você toca uma parte do corpo e diz uma palavra. Se entro em uma sala sem confiança e já pratiquei isso, aperto meu dedo e digo: você é a rainha. Vou me sentir poderosa ao entrar em uma sala. Sim, porque você entra naquele momento do seu orgasmo. Sim, Você como mulher. o que é fascinante quando estamos falando sobre confiança, porque não foi que eu entrei com o pé direito várias vezes e olhei para a esquerda, certo? Foi que eu fui e me dei prazer e me treinei para trazer esse poder de volta toda vez que eu precisar. Sim. Isso é tão genial, tão genial, tão... Se você quiser, posso acrescentar algo aqui. Talvez seja um pouco brega ou algo assim. Não sei. Na verdade, sempre tenho um pequeno vibrador no meu carro. Sério mesmo? Sim. E se eu precisar fazer uma reunião incrível e eu precisar estar tipo, talvez antes do encontro, eu faço isso por mim mesma. Sério. Sim, então isso pode realmente funcionar com o seu alvo. Se você precisa seduzir alguém, ou precisa fazer alguém gostar de você, ou precisa vencer qualquer negociação, você faz o mesmo? O que acontece? Seu cérebro, certo, lembra daquele orgasmo maravilhoso que você acabou de se dar, mas também, feromônios. Então, os homens, eles olham para as mulheres, antes de tudo. Sim, eles olham, eles são visuais. Sim, eles olham para a mulher e, claro, eles a avaliam. Sim.
Mas a primeira coisa, em 3 segundos, o que as pessoas, quando olham para nós, avaliam? Nossa vibração e energia. Então, vamos supor que você entra em um novo lugar com essa energia sexual confiante e sedutora. Todo mundo consegue sentir isso. E se você chega com essa energia, isso faz parte da sua confiança, porque você se sente confortável no seu próprio corpo. Essa é a coisa mais importante, não é? Então, quando você precisa seduzir alguém, era isso que a gente fazia antes para o alvo Vladimir. Eu literalmente coloquei a foto dele na minha parede. E toda vez que eu me masturbava, eu literalmente imaginava, e de novo, isso é visualização e informação. Eu imaginava ele tendo relações comigo. Ou seja, quando eu o conheci, meu cérebro automaticamente criou esses feromônios e ele percebeu isso. Ah, minhas bochechas ficaram coradas. Eu me mexi, tipo, meu corpo se moveu de um jeito diferente, sabe? Porque meu cérebro pensou: ok, esse é o cara. Sim, nós queremos ele. Sim. E todo homem pode perceber se a mulher o quer ou não, certo? Porque eles sentem, tipo, ok, ela me olha com esses olhos específicos. Ah, uau! Sim, Esse olhar você não está fingindo, já praticou antes. exatamente. Assim, eles não acham que você está fingindo. Sim, exatamente. Na verdade, eu tenho uma citação sua sobre o poder da espionagem por sedução. Eles agem sobre criminosos, empresários, políticos, artistas, reservados, abertos, desconfiados e confiantes. Eles transitam entre culturas e idiomas, superando barreiras criadas pelos humanos para evitar influências. Então, essa parte envolve estar tão treinada em todos esses elementos subconscientes de percepção, cheiro, toque e coisas assim, que antes mesmo de te conhecerem, você já meio que construiu a base. Então, quando você entra na sala, nesses 3 segundos, eles já estão envolvidos pela sua essência natural. Sim, o poder de dizer não, sabe, é o seu superpoder. E para poder dizer não, antes de tudo, como mulher especialmente, você precisa ter sua independência financeira, mental, tudo. Você tem que saber que em qualquer situação, aconteça o que acontecer na sua vida, Deus me livre, você vai sobreviver. Você vai sustentar a si mesma e a sua família. E eu gosto de dizer que a consciência é a sua ferramenta, é como se fosse a sua arma para se proteger. Quando você está consciente do que discutimos agora sobre sinais de alerta de manipuladores e como se proteger, quando você ouve essas coisas, quando se mantém informada, assim você se protege. Então, aprender é muito importante. Nós aprendemos todos os dias. E quanto mais pudermos, melhor. E isso faz parte da autoconfiança. Outro ponto muito importante é o seu círculo íntimo. Se você se cerca de pessoas que são, digamos, infelizes ou que não acreditam em você e meio que te colocam para baixo, certo? Elas perguntam: Lisa, por que você faz esse podcast? Não está cansada desse trabalho todo? Então, essas pessoas que tentam te afastar da sua missão, do seu sonho, e às vezes, se você não for forte o suficiente, elas plantam sementes de dúvida na sua mente. Então, quando você ouve isso do seu círculo mais próximo, o ideal seria simplesmente bloqueá-los. É, Me diga quem são seus amigos e direi quem você é. E essas 5 pessoas, digamos importantes, basicamente são o seu círculo. É como se fossem seus guardiões. Então você quer que todos eles acreditem em você, acreditem na sua missão, te apoiem, te digam: Lisa, vamos lá, você está indo muito bem, você consegue, eu acredito em você. Essas coisas são muito importantes. Então, quando você tem pessoas tóxicas assim, nós dizemos: afaste-as. isso foi tão bom. Eu tenho uma lista que ouvi você mencionar sobre o que eles estavam procurando quando estavam te recrutando. Primeiro, é preciso ter beleza física, mas sem ser atraente demais. Número 2, você precisa de resiliência psicológica. Número 3, alta inteligência. Número 4, adaptabilidade emocional. E número 5, lealdade absoluta com a capacidade de fingir deslealdade de forma convincente. Então, o que eu quero saber é: essa é uma lista do que uma mulher confiante precisa? Essa é uma lista do que uma mulher perigosa precisa? Ou isso é uma lista do que uma espiã desavisada precisa? Para uma espiã, sim, todos esses 5. Para a mulher confiante, não. Porque o quinto parágrafo, né, onde você falou sobre lealdade, a mulher confiante decide por si mesma quando quer ser leal e a quem.
Na situação com o mundo dos serviços de inteligência, tudo era sobre como te controlar. Você tem que permanecer leal a seu trabalho. Nós temos que ser capazes de controlar você e dizer o que fazer. Então é diferente. É meio que uma lavagem cerebral para te manipular. Certo. Certo. Bem, se você não pode confiar na pessoa, então eles nem têm. Se estamos falando de narcisistas, psicopatas e manipuladores, eles nem entendem a frase ou o significado da palavra lealdade. Então eu diria que a aparência não importa bem para o mundo dos espiões, sim. Se você for uma futura agente de campo, eles são exigentes com a aparência, mas se você for, sabe, se quiser ser aquela mulher confiante, tudo depende do seu carisma e hum, forças interiores e não da aparência. Então, eu diria que para a mulher confiante, a aparência dela não importa muito, desde que ela seja única, carismática, se ame e saiba o seu valor. E não importa o que digam, tipo, essa sou eu, você não gosta do meu corpo, dane-se. Eu amo o meu corpo e essa sou eu. Aceite tudo isso. Isso aí, porra. É assim mesmo, sabe? Essa é a energia, é isso que as pessoas respeitam. Eu amo isso demais. E o motivo pelo qual eu fiz essa pergunta especificamente é porque eu realmente estou pensando naquela mulher em casa e até em mim mesma quando estava assistindo ao seu conteúdo e mergulhando no seu mundo, porque eu me diverti muito. Obrigada por isso. Às vezes seria quase fácil te subestimar, porque você é atraente, muito inteligente, tipo, olhando essa lista, eu pensei, ah, é isso que você é. Então, algumas pessoas podem te subestimar ou subestimar a sua confiança e pensar que elas não conseguem fazer isso. Se acham que não conseguem, podem ser ainda mais suscetíveis ao manipulador. Então, sabendo que o charme, todas essas coisas, para qualquer mulher que esteja assistindo agora, se ela puder aprender essas habilidades, se colocar em primeiro lugar, realmente cuidar de si mesma para construir essa confiança. Então, eu acho que elas também seriam resilientes à manipulação. Eu tenho uma técnica, sim. Por favor, Ah, vai em frente. eu queria dar antes, mas aí a gente pensou, é rapidinho. Isso também é ancoragem. Foi isso que eu usei antes de entrar no seu espaço. Ah, o que você fez? Faço isso antes de toda apresentação pública, reunião ou situação semelhante. Quando a gente vai para algum lugar novo, a gente sente uma coisa assim, nem é ansiedade, é meio que uma adrenalina, sabe? Tipo, a gente sente borboletas ou algo assim no estômago e alguma coisa nos pulmões, sabe? Então é assim que você programa seu cérebro para o sucesso. E é isso que você faz. Inspire, expire. Você pode fazer algumas vezes. E então você se transporta, sabe, para a melhor lembrança da sua vida, onde você estava na energia de vencedora. O momento em que você sentiu, eu consegui, eu sou a vencedora, eu fui ótima, isso é o melhor. Então eu quero que você se lembre desse momento, sinta isso. Tudo, como seus sentimentos, suas emoções, o que eles estavam vestindo naquele momento, como eles pareciam, quem estava ao seu lado, como era o ambiente. Então, e você se aprofunda nessas memórias. E então você coloca uma âncora no seu corpo. O ideal é fazer algumas vezes, mas eu já pratico bastante. Então, sim, você coloca. Mas, de novo, âncoras para coisas diferentes devem estar em lugares diferentes. Ah, entendi. Porque eu já vi você fazer aquele puxão no dedo. Mas isso é bem. Mas pode ser com dedos diferentes. Pode ser em lugares diferentes. Pode ser até nessa posição, tanto faz. Porque você não quer usar o mesmo ponto de ancoragem que usou se masturbando no espelho. Eu suponho, Com certeza. a menos que queira entrar aqui com tesão. Eu não consegui resistir. Com certeza. Sim. Você faz âncoras diferentes no corpo, onde quiser. Lembra para que servem as âncoras? Sim. Você não quer subir no palco para ganhar confiança e então recorre, por exemplo, ao orgasmo. Olá, eu estou aqui. Com certeza. Então você tem a sua âncora específica e traz essas lembranças, essas memórias felizes para este momento. E você diz para si mesma: eu consigo, eu sou a melhor. Eu consigo. E na verdade, como eu, quando eu realmente preciso meio que, tipo, pegar energia, a minha seria mais ou menos aqui. Interessante. Esse seria a minha âncora. É.
Isso não é tipo, às vezes pode ser uma posição de fechamento, mas quando eu quero me recompor, eu fico assim, Aham, aham. inspira. Eu consigo, tá tudo bem, está indo bem, não se preocupe. Quando conversamos, acabei me perdendo um pouco. Quero falar isso, aquilo, tantas coisas. Ok. Se controla, tá tudo certo. E você encontra a sua âncora, onde quer que esteja. Você diz para si mesma: eu sou a melhor. Eu consigo fazer isso com aquele momento, lembranças, mas aquelas lembranças em que você foi a vencedora. Você programa seu cérebro para aquele momento usando a mesma âncora e as mesmas palavras. Certo. Por quê? Porque nosso cérebro funciona assim. Se você fez bem daquela vez, vamos lá, você não pode estragar agora. Se você fez bem daquela vez, você consegue. Eu acredito em você. Seu cérebro literalmente vai te dizer: eu acredito em você, Lisa, porque você já fez isso tantas vezes. Tipo, você foi incrível. Sim, e desta vez será ótimo. Posso perguntar qual é o seu ou é pessoal demais? Uma pergunta é: qual lembrança te fez pensar que foi incrível? Só se quiser compartilhar. Isso pode ser muito pessoal. Sim, recentemente vim a público recentemente. Eu nunca imaginaria que compartilharia minha história desse jeito. E havia tantos motivos de segurança e proteção pelos quais comecei a falar sobre isso. E para ser sincera, seu podcast é outro importante. Tijolo na casa que estou construindo para minha proteção e segurança. Então, para eu ir e falar publicamente sobre o meu passado, que tentei esconder por tantos anos, e todo o mundo da espionagem é invisível. Ele foi criado para ser invisível ao público. E agora estou revelando todas essas técnicas que, na verdade, são proibidas de serem reveladas na Rússia. Não existem livros sobre os programas da KGB. As técnicas. Nem existem filmes sobre como isso funciona. Não existe nenhum conteúdo na Rússia que você possa encontrar sobre como funcionam as técnicas do KGB, técnicas psicológicas e explicações, tipo nada. Na verdade, isso é proibido, nunca poderia compartilhar isso na Rússia. E existem tantos motivos pelos quais estou fazendo isso. E eu me lembro do momento em que comecei a falar sobre isso e eu estava tão assustada, eu temia pela minha vida, eu temia pela vida do meu filho. Eu estava com medo do futuro. Eu tinha muitas dúvidas. Se eu deveria mesmo falar sobre isso, abrir a boca e contar esse tipo de coisa. Então, sabe, o universo me mostra que eu devo ir para o caminho certo, e é por isso que eu compartilho minha história. Então, o que eu faço não é só uma técnica. São algumas, mas antes de tudo, técnicas de respiração e visualização. Como qualquer atleta, eles sabem que antes do jogo eles visualizam que já são, sabe, os vencedores. Certo, é. Eles vão conseguir. Então, eu literalmente visualizei a gente amanhã sentada, se divertindo e tendo uma entrevista incrível. Número 2. Mas isso é coisa minha. Precisava de um alívio, tipo sexual. Porque antes de qualquer coisa importante, para mim é muito importante relaxar meu corpo. Você pode fazer isso sozinha, pode fazer com seu parceiro ou como preferir, não importa. Mas isso realmente funciona, tipo, a gente cria bloqueios com o tempo e a educação e o alívio ajudam a remover esses bloqueios. Ontem eu também fiz massagem, o que faz parte disso. Isso parece algo tão intenso para trazer ao programa. Me sinto tão honrada. Ai, meu Deus, isso é engraçado. So Eu estava muito preparada para o jogo. Me sinto honrada. Quem diria? Eu me preparava para este programa ouvindo várias entrevistas. Eu não recebia uma massagem após me masturbar. Infelizmente. Preciso melhorar minha preparação. Ai, meu Deus. Eu amo isso. Sabe, rir é o melhor, também é um alívio. Se você pode se divertir com sua melhor amiga ou sozinha, tipo assistir uma comédia, faça isso antes. Não me controlo e começo a rir. É bom. Tá bom, desculpa. Então você tem um bigode. E sabe, antes de a gente chegar aqui, o que também ajuda é praticar. Então eu preparei algumas técnicas. Então a prática leva à perfeição. Você se sente muito mais confiante, né?
E claro, minha âncora. No meu caso, tenho minha âncora aqui para a autoconfiança. Se sentir necessidade de mais confiança, é isso. Se eu quiser sentir que preciso me recompor, juntar minhas coisas e, tipo, reunir tudo, focar, é esse aqui. Ah, sim, esses dois são os mais importantes para mim, pessoalmente. Bem, Obrigada por se preparar tanto para este episódio. Espero não ter decepcionado. foi incrível, Lisa. O mais importante, espero que seu público feminino aprenda algo com isso, especialmente como se proteger de manipuladores e também identificar os sinais de alerta que podem perceber já no primeiro encontro. Esse é o ideal. Então você vai me prometer que vai voltar quando o seu livro for lançado, porque eu tive o privilégio de dar uma espiada e, meu Deus, nós precisamos que esse livro seja lançado. Obrigada. Toda mulher precisa ler isso. Obrigada, isso é muito importante para mim. Sério. Esse é outro sinal universal de que preciso seguir em frente. Eu ficava em dúvida, não sabia se devia fazer, não estava feliz. E aí você diz tudo isso, o que confirma minha decisão. Ah, sim, eu nem consegui acreditar que você estava duvidando disso. Eu li o primeiro capítulo e fiquei tipo, meu Deus, cadê o resto? Tipo, eu preciso desse livro, eu preciso dele agora. Então a gente vai voltar a falar sobre isso. E eu só quero dizer obrigada. Você obviamente teve uma vida muito difícil. E o fato de você defender as mulheres e estar fazendo esse trabalho, agora você está usando todas as ferramentas para ajudar as mulheres. E além disso, o fato de que o tráfico humano é um problema tão grave. E com Epstein, com Didi e com todas as coisas que eu já mencionei, para cada mulher que está ouvindo isso, eu só quero dizer, em nome de todas nós, obrigada por tudo o que você está fazendo. Ai, meu Deus, obrigada, Lisa. Isso significa muito para mim. É tudo. Essa é a missão da minha vida. Então, se as pessoas quiserem apoiar a sua missão de vida, onde elas podem ir para apoiar você e tudo o que você está fazendo? Sabe de uma coisa? Se elas aprenderem algo, isso já é um apoio. Sério, é isso. Estamos fazendo isso para educar e trazer conscientização, e isso é o mais importante. Então, vou fazer muito trabalho educativo e estou muito feliz com isso. Isso me dá força, vida, paixão, tudo. Então, é isso que eu amo fazer. Se as pessoas quiserem acompanhar, onde podem ir? Qual o melhor lugar? Site, sim, ali a Rosa. Bom, no momento é rosaclube.com, mas de novo estou reestruturando tudo e agora tudo será para proteção, 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 proteção. E apenas fique atento a todos os sinais de alerta. Tudo gira em torno disso. Agora, então sim, eu só quero compartilhar essa experiência. Tudo bem, então... Eu vou te ajudar com o seu marketing. Gente, confiram o canal dela no YouTube. Não acredito que você não citou o canal. Ela acabou de começar. Seu conteúdo é focado em câmeras, o que adoro. Quero que eles aprendam e entendam como isso funciona. Então, é muito importante não só falar, mas é importante entender como isso funciona. Exatamente, por isso que eu amo o seu canal no YouTube. Então, gente, vão lá conferir. Ela está começando agora, já tem alguns vídeos lá. Vão lá conferir. Sério, é uma informação muito boa. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão de se inscrever aí embaixo. Gente, muito obrigada por estarem comigo hoje. Hoje foi uma entrevista fascinante com essa mulher incrível que fez coisas difíceis. E tem muita coisa ali. A história de vida dela é inacreditável. Falamos brevemente sobre isso hoje. Obrigada por acompanharem. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima. Seja a heroína da sua vida. Paz. Curta aí. Ah, eu gostei. Obrigada. Ah, deixa eu te dar um abraço. Se você quer aprender mais sobre a RTE da sedução, então você não pode perder esse episódio com o próprio mestre, Robert Greene. A sedução é quando você leva alguém para algo diferente, mais intenso, mais dramático, mais interessante. Ela explora uma parte muito elementar da psicologia humana.